Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e nesse programa olímpico de hoje, o nosso tema de abertura é a principal modalidade, digamos assim, do mercado financeiro, que é a decisão do Banco Central sobre a taxa básica de juros, a Selic. Bom, aqui do meu lado hoje está a Larissa Vitória, que é repórter do Seu Dinheiro e, posso dizer assim, um atleta, né? Afinal de contas, ficou aí de noite nessa semana até tarde para cobrir a decisão do Copom. Como é que tá, Lari? Tudo bom? Venci a prova de resistência do Copom. Obrigada, Vini, pelo convite. Um prazer estar aqui no Touros e Ursos. É isso aí. Bom, e aqui do outro lado do nosso balcão, o convidado dessa edição, acredito que esteja acostumado a fazer hora extra em dia de Copom, é o Gustavo Cruz, estrategista, chefe da RB Investimentos. Gustavo, como é que você tá? Tudo bom? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Hora extra ainda na virada do mês, só para deixar o dia mais extenso ainda, preparando todo o material do mês seguinte. É verdade, já é um final de mês, já é uma época corrida. Pois é, juntar com o Copom é para deixar a gente extremamente cansado. Não, legal. Bom, antes da gente entrar aqui no tema, então vamos aproveitar e me conta um pouco aí da tua trajetória no mercado e um pouquinho sobre a RB também. Perfeito. Primeiro sobre a minha trajetória, eu sou de São Paulo, filho de uma baiana com carioca, uma mistura curiosa aqui no Brasil, mas cursei economia no INSPER, entrei na XP como estagiário, fui da equipe de research lá passando por todas as áreas, economista, depois analista de ações e depois como estrategista, aprendendo realmente a juntar todas as caixinhas de um research para fazer recomendação. Depois de mais de 4 anos fui para uma startup e agora, depois de um tempo numa startup, estou há mais de 4 anos e meio também na RB Investimentos, que é um desdobramento lá atrás da Rio Bravo, com todo o DNA imobiliário. Se você pegar a história da RB, ela se cruza um pouco com a história dos CRIs, modalidade de investimento cada vez mais popular aqui no Brasil. Uma empresa bem esse DNA imobiliário, mas que tem plataforma, que tem gestora, que tem um mercado de capitais, que faz toda a parte de IB para mercado de estruturação de dívida. Bom, legal. Obrigado mais uma vez aqui pela presença. E antes da gente começar, eu quero mandar o meu recado aqui, pedir para você que está acompanhando a gente pelo YouTube para curtir esse episódio. Para a gente aqui é como se a gente ganhasse uma medalha a cada curtida. Então é muito importante para a gente, ajuda a levar o nosso programa para mais pessoas. Aproveita também para seguir o canal do Seu Dinheiro no YouTube. E lembrando que o nosso podcast também está disponível nas principais plataformas de áudio, incluindo o Spotify. Basta buscar por Seu Dinheiro lá na aba de podcasts. Bom, agora sim, vamos falar sobre o tema de hoje, que é, afinal de contas, o Banco Central entrou em campo pressionado. O cenário para os investimentos e ali para a inflação deu uma piorada nos últimos meses, e em particular desde a última reunião, mas o Copom seguiu o script e manteve a Selic nos atuais 10,5% ao ano. O mercado já esperava por isso, então as atenções se voltaram todas para o comunicado que acompanhou a decisão. Havia ali uma expectativa de que o Copom endurecesse o discurso, e foi de fato o que aconteceu. Para alguns não endureceu tanto assim, a gente está aqui no momento ainda percebendo as primeiras reações dos investidores à decisão e ao comunicado. De toda maneira, ele colocou ali alguns fatores de risco novos, como essa alta recente do dólar. Bom, vou passar aqui a palavra e já perguntar aqui para o Gustavo. Afinal de contas, né, assim, começar pelo básico, né, assim, o que você achou da decisão? Achou que o Banco Central acertou, tinha realmente que manter os juros nessa decisão? E, enfim, e sobre o comunicado, o tom foi adequado na tua visão? Na minha visão, sim. Acredito que a decisão deveria ser 10,5 mesmo, manutenção. E o tom, ele foi bem parecido com o anterior, ou seja, sem criar grandes alardes sobre algum tipo de mudança no pensamento deles, com alguns ajustes para também não desagradar aquela parcela do mercado que queria alguma crítica maior sobre o que está acontecendo, o que aconteceram nos últimos 45 dias, principalmente como você colocou na parte do câmbio, e também dando uma puxada de orelha na parte fiscal e como isso está impactando a questão do mercado de expectativas, de curva de juros, de mercado na parte cambial, ou seja, as duas se relacionam também. Por isso que eu acho que foi adequado. Claro que quem esperava uma possibilidade de alta na reunião de setembro saiu desapontado, porque não veio essa mensagem em alto e bom som.
Alguns ainda conseguiram caçar algum termo, alguma expressão que eles fiquem mais confiantes dessa alta de juros para setembro. Outros vão ter que aguardar a ata para tentar esmiuçar. Mas na minha visão, o que a gente viu do Roberto Campos Neto dando entrevista recentemente, ele falou que o próximo passo não era de uma alta. Portanto, ele está sendo condizente com o que ele mesmo vinha dizendo há poucas semanas atrás em entrevistas para os jornais. Por isso que eu acho que foi adequado tanto a decisão quanto o comunicado. Essa unanimidade também que a gente viu também nessa decisão, na tua visão, traz um pouco de tranquilidade para o Copom seguir aí nas decisões até o fim do ano? Isso é interessante, porque o Copom, ele está experimentando agora a vida de independente. Essa vida de independente vai ter momentos realmente de decisões que nem todo mundo concorda. A gente vê o Banco da Inglaterra hoje, decisão dividida. E nem por isso o mercado foi para cima, achando que o mundo está acabando por lá. Aqui que a gente se assustou na primeira divisão. Mas era o esperado, de você realmente ter posturas, cabeças que pensam um pouco diferente para chegarem no melhor dos mundos, num equilíbrio. Mas como a gente viu aquela reação toda nervosa do mercado, acho que todo mundo se conversou e falou, acho que o mercado ainda não está preparado para viver essa nova realidade. Pediram tanto por uma independência do Banco Central que no primeiro amostra um pouco mais diferente, se assustaram. Mas é o comum, é o que é para acontecer de fato. E eu não vejo isso repetindo como algo negativo. Você tem pessoas que pensam um pouco mais diferente, acham que tem que tomar mais cuidado com o mercado de trabalho, com a atividade, outras que não pode deixar a inflação subir tanto, e cada uma delas vai colocando seu ponto na mesa. Antes de você fazer a sua pergunta, eu só queria, só pra gente fechar aqui a decisão, claro. E entrando aqui um pouco no espírito olímpico, que nota você daria para essa decisão e para o comunicado do Copom? Claro, você ainda não conhece o conteúdo da ata, mas enfim, perfeito. Só com base no que a gente conhece aqui até agora, qual seria a sua nota para essa decisão? Olha, eu entendo que a nota não pode ser 10, porque gerou ainda algum tipo de estresse, e por isso que eu acho que eu chegaria perto de um 8. Um 8 porque a decisão de 10,5, é claro que a gente poderia fazer todo o histórico para entender por que estamos em 10,5, se esse patamar é alto ou não é. Se ele não é alto, por que a gente estava cortando há 2 reuniões atrás? E se ele não é baixo o suficiente, aonde que a gente errou? Para não chegar em patamares menores, dado que o Brasil realmente é um dos países com maior juros real no momento. Isso a gente pode entender um pouquinho melhor conforme a gente vai conversando aqui. Legal. Como você mencionou, o comunicado de ontem, ele não deu tanto material assim para a aposta de quem fala em alta dos juros em setembro. Mas pensando aí nas outras reuniões que a gente ainda vai ter em 2024, quais são as chances aí que você avalia do BC ter que aumentar a Selic, né, aí até o final do ano? Perfeito. Olha, eu vejo que existem chances, até porque a gente vê um Banco Central que reage muito ao que o mercado pede. Isso é uma característica desse Banco Central. Tem outros que falam, olha, bacana, vocês estão dando sua opinião, mas quem conduz somos nós. Uma coisa é você falar fora da cadeira e outra sentando na cadeira de presidente do Banco Central, diretor do Banco Central. Você tem que avaliar outros riscos. Às vezes quem está criticando, pedindo alta, está pensando na sua posição, está pensando no seu dinheiro aplicado no fundo. Mas o diretor, o presidente do Banco Central, ele está sofrendo pressão política, ele está olhando que lá na frente ele está enxergando que a inflação vai convergir mesmo no modelo dele, que às vezes não conversa com o modelo de algum banco, ele está enxergando que tem uma pressão no mercado de trabalho que pode ser ruim, enfim, ele vai avaliando vários temas. Mas existe sim essa chance, porque a gente vê justamente que essa influência ocorre. A gente tem um momento no qual as expectativas de inflação estão um pouco mais desalinhadas, para dizer o mínimo, não dizer desancoradas totalmente, mas que estão bem distantes da meta dos próximos anos. E nós temos um câmbio muito desvalorizado, que por teoria macroeconômica, isso impacta na inflação. A gente vai ver em algum momento os preços subirem um pouco mais porque o câmbio desvalorizou. Muitas pessoas aqui no Brasil falam que a vida delas não tem que acompanhar o dólar porque ela vive no Brasil, por que a gente está falando disso? Na verdade é que desde o momento que você acorda e vai na padaria comprar seu pão, o pão tem o trigo no mercado internacional e é dólar, não tem jeito. O pão vai ficar mais caro se o dólar está mais desvalorizado aqui. Por isso que existe sim essa probabilidade, eu ainda acho que é pequena. E por que eu acho isso? Porque por mais que o Brasil seja o nosso país, seja um país relevante, importante, grande, ainda para mercado financeiro eu vejo que o que acontece na taxa de juros americana é mais relevante. Se eles estão perto de começar a cortar juros em setembro, vai dar um alívio relevante,
grande o suficiente para que outros bancos centrais, inclusive o do Brasil, se sintam menos pressionados por conta de diferencial de juros a apertar ou deixar as condições monetárias mais apertadas. Acho que isso atrapalhou. Quando a gente pensava no começo do ano que no primeiro semestre já iam ter alguns cortes de juros nos Estados Unidos, ou pelo menos no final do semestre, e não aconteceu, o trabalho que os banqueiros centrais tiveram foi diferente do que eles mesmos imaginaram. E eles viram essa pressão impactando e muitas vezes segurando os juros em patamares maiores. Então, provavelmente, na reunião de setembro, o pessoal do Copom vai estar ali na reunião com o olho ali nas projeções, discutindo ali os cenários macroeconômicos e de inflação aqui no Brasil. E com o outro, provavelmente, na coletiva e na decisão do Fed, que vai acontecer horas antes, acredito, certo? Eu não sei exatamente o calendário, perdão, que eu... Acho que vai ser uma super quarta a próxima de novo. Vai ser, perdão, essa eu não lembro certinho. Mas com certeza tem que prestar atenção no que vai acontecer no Banco Central norte-americano. A gente faz uma brincadeira no mercado financeiro que quase tudo que você precifica, ela deriva, ou seja, surge de alguma forma da taxa de juros dos Estados Unidos. Aí você fala, poxa, como? Ah, mas a ação de um banco acaba tendo um impacto no quanto ele consegue se financiar lá fora também, que acaba puxando pela taxa de juros americana. A ação de um frigorífico aqui no Brasil também pode se financiar lá, e todos esses preços internacionais. Em alguma fórmula da sua planilha vai passar a taxa de juros americana ou direta ou indiretamente. Por isso que tem que prestar atenção no que eles vão falar, porque 5,5 é uma taxa elevada que gerações não viveram lá nos Estados Unidos, geração de 90 não viveu, 2000 não viveu, 2010 não viveu. Por isso, eles têm sim que prestar atenção no que está acontecendo lá. Se eles vão começar cortando um pouquinho, só 0,25 e falando, vamos esperar mais para acompanhar mais dados, ou se eles já vão começar falando, acho que as condições melhoraram o suficiente para a gente já fazer uma atrás da outra. Isso tudo vai fazer diferença para nós também. E se eles não cortam, se infelizmente a gente chega num caso desse, aí sim, acho que a probabilidade de uma alta aqui pode ficar até maior. Teu cenário é de corte lá nos Estados Unidos a partir de setembro? Eu acho que sim, eu tenho essa visão de que a inflação ela vai convergir para um patamar bem mais perto de 2% até o final do ano lá nos Estados Unidos, e eu tenho elementos para isso, não é que eu estou falando assim da cabeça. A gente faz realmente as simulações, faz as projeções, e um ponto que me incomodava muito na metade do ano passado era a inflação de moradia, que batia mais de 8% nos Estados Unidos. Essa inflação de moradia nunca bateu um patamar desse desde a década de 60, quando eles estão avaliando esse item, não chegava tanto. E para um americano, isso pesa muito, porque é 25%, 30% de quanto ele gasta. É a inflação, são os preços de moradias, é o aluguel, é a casa, é a hipoteca. Isso estava num patamar extremamente rígido, extremamente alto. E agora já está em 5,4 mais ou menos. Já ainda é alto. Mas sozinha no ano passado a inflação de moradias já puxava a meta, já puxava a inflação para 2, que já é a meta. Portanto, eu vejo que eles já têm elementos para chegar agora no mês de setembro e falar, olha, o mercado de trabalho já se acelerou, já não está mais tão aquecido, já não tem mais aquela quantidade de vagas por desempregado que chegou a quase 2, já está em 1,2, já tem vários números mais favoráveis. Ah, mas a inflação não chegou em 2. Tudo bem, mas eu já consigo entender que vai chegar lá com o tempo. Suponha que você tenha mais um choque de petróleo na última semana de agosto. Mesmo assim, eles sabem que petróleo é algo que vai e volta muito rápido. É um choque, de fato. A inflação de moradia não é um choque, já é uma causa que a gente pode discutir como estrutural, vários temas que a gente não tem tanta certeza do porquê está tão alto. Mas por isso que eu vejo que a inflação já dá suporte para eles cortarem em setembro. Bacana. Bom, vamos voltar aqui para o Brasil, porque a gente falou aqui dos próximos passos do Copom, da expectativa, e esses próximos passos também serão os últimos passos do Roberto Campos Neto à frente do Banco Central e do time Copom, só para a gente manter aqui o jargão olímpico. E eu acho que o mercado está, enfim, entre os elementos de tensão em relação ao futuro da taxa básica de juros, um dos elementos que está deixando o mercado um pouco tenso é justamente a incerteza sobre quem vai comandar o Banco Central a partir de janeiro de 2025 e qual vai ser a linha desse novo presidente do Banco Central. Eu queria saber, Gustavo, particularmente, qual que é a tua visão? Você está tenso, é algo que te tira o sono, ou você está tranquilo, enfim, depois eu te faço uma próxima pergunta. Não me tira o sono, porque
A minha expectativa, assim, eu vejo que o Brasil ele não dá grandes passos para frente. Eu acho que o Brasil é um país mediano mesmo. Um país que ele não faz a melhor das reformas, mas ele consegue fazer uma reforma tributária, uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista. Não é a melhor, às vezes precisa ajustar, mas faz. O presidente do Banco Central, eu vejo com uma cabeça meio parecida. Não vai indicar o melhor nome, mas vai indicar um nome que também não vai desagradar todo mundo, que não vai chegar e falar, estamos inventando aqui, que nem na Turquia, que colocaram uma pessoa da família para atender às ordens do presidente. Acho que não chega nesse ponto aqui no Brasil. Portanto, seja Gabriel Galípolo, que é o nome favoritaço do mercado, imaginando que foi muito indicado para o Banco Central pelo Haddad já para fazer essa adaptação, ou seja um nome diferente, não vejo que o Lula, como presidente, com seu histórico como presidente, colocaria alguém como algumas alas do seu próprio partido pedem. Acho que ele faria um nome que possa ter passado pela diretoria do Tombini, mas que não seja um nome que desagrade tanto assim. Por isso eu não tira tanto meu sono. Eu vejo que mesmo esses diretores que já foram ou que estão lá, eles não fariam uma mudança total de postura. Pode ser que eles voltem para o que era o Tombini com a Dilma ou o final do Lula, que era: nós não buscamos o centro da meta, nós buscamos o limite superior e tá tudo bem. Mas isso não seria ruim? Assim, o mercado não ia cobrar um preço se isso acontecesse? Eu faço uma provocação. Tirando o primeiro ano do Roberto Campos Neto, quando que ele entregou a inflação perto do centro? É verdade. Nenhum. Então, esse ano provavelmente não vai de novo. Eu acho que tem muito a ver com a forma como o presidente do Banco Central se comporta e como os outros ministros e o presidente falam com isso também, falam no sentido de estamos procurando a inflação mais baixa. E podemos fazer uma crítica também se a própria meta não foi colocada em um patamar muito reduzido para a realidade do Brasil. Mas, de qualquer forma, claro que existem as críticas. Não pode ficar tão explícito. Você pode fazer, mas você pode fazer falando: a gente teve um choque de alimentos que ocasionou isso, a gente teve um choque nos preços de petróleo que ocasionou isso. O que não pode é realmente aquele sentimento que tinha recentemente, até a gente passou por isso no pós-pandemia, de que todos os itens estão subindo ao mesmo tempo. Que a gente abriu o IBGE, o IPCA lá dentro e você tinha uma dispersão muito grande. Você ia fazer suas compras do mês e você sentia mesmo que estava tudo subindo. Agora você já está mais ou menos equilibrado, como era o patamar no Banco Central do Ilan com o ex-presidente Michel Temer, em que você até sentia alguma alta de preço, mas nada muito estrondoso. Então você está confortável assim, em relação ao processo de sucessão do Banco Central? Eu imagino que vai ser mais calmo do que o mercado espera, até porque quando você começa a colocar muitos nomes na mesa, você começa a considerar que alguns não são tão ruins quanto eu imaginava antes. Isso a gente viu no processo de quem vai ser o próximo ministro da Fazenda, quando o Haddad foi colocado. Isso a gente viu na questão da presidente da Petrobras, recentemente. O mercado acaba se acalmando com nomes que antes ele não gostava tanto. É uma ótima estratégia, né? Vamos colocar aqui, né, um bode na sala, né, para o pessoal se assustar, depois a gente tira e fica tudo bem. Exato, eu acho que essa é uma prática política que o MDB, antes do PMDB, fazia com maestria. E ele era do governo também, durante o primeiro e segundo mandato, estava lá junto com o presidente Lula, e acho que ensinou muito bem, de que você tem o nome dos sonhos, que nunca é atingido, mas você também não coloca o nome dos pesadelos. E aí o mercado fica ok. E agora eu queria te perguntar como tudo isso que a gente conversou até agora afeta as finanças dos nossos ouvintes, né? Na tua visão, como que ficam os principais investimentos, bolsa, dólar, renda fixa, pós-Copom? Pós-Copom ainda é uma mensagem de que a renda fixa vai estar mais presente na carteira de boa parte dos investidores, com um percentual um pouco mais elevado do que boa parte dos alocadores, do que o mercado financeiro gostaria. Isso, infelizmente, ainda vai continuar. Infelizmente, eu digo porque muitas vezes, quando está uma taxa de juros tão alta, você tira até aquele cara que tem uma proporção, que aceita um pouco mais de risco, de tomar o risco que ele seria adequado para ele. Por exemplo, no final do ano passado a bolsa bateu mais de 20%, mas pouca gente que tinha o perfil adequado aproveitou, porque a taxa de juros estava tão alta que ele não se sentia tão inclinado para isso. Mas voltando à sua pergunta, diante disso a renda fixa ainda vai estar muito alta, com um percentual do CDI ainda muito recomendado, ou seja, o pós ainda muito recomendado pelas casas, porque realmente ainda ficou a incerteza de quanto teremos de juros mais para frente. Se já tivesse claro que a gente
estamos passando por uma pausa e voltaremos a cortar em diante quando as coisas ficarem mais calmas, o pré-fixado voltaria a ter algum destaque nas recomendações. E a inflação, aí é a provocação de antes, porque será que o próximo presidente do Banco Central já vai chegar com o discurso de que talvez a inflação de 3 é muito baixa? Se ele falar isso, a inflação vai acabar virando uma das favoritas para o ano que vem. Mas isso não é a caixinha de renda fixa. Na caixinha de renda variável, seguem com boas oportunidades, mas tendo que desempenhar muito bem, para a gente convencer o investidor de que ele deveria estar em renda variável contra essa taxa de 10,5%, que é uma taxa alta. E ainda é uma taxa alta em termos reais, porque a inflação está abaixo de 4 ou 4,2. Nessas casinhas eu vejo isso, que vai ser ainda um percentual muito grande em renda fixa, renda variável, aos poucos, ao longo dos próximos meses, o investidor ele vai migrando. Não sei se faltou alguma das perguntas, você também... Era a bolsa, renda fixa e dólar. E dólar. Bom, para dólar o mercado não gostou. Porque aqueles que imaginavam que a alta de juros viria em setembro, eles estavam claramente posicionados para isso. A curva de juros hoje na parte mais curta, né? Ou seja, o que a gente está falando com isso? A gente está falando quem está comprando nos vencimentos mais próximos de hoje. Eles imaginavam também que talvez tivesse uma chance da taxa de juros não ficar nos 10,5%, ficasse um pouquinho mais alto, e hoje tudo caiu. Quem acreditava nisso está jogando a toalha e falando, não, parece que não vem mesmo. O dólar, quando você tem uma taxa de juros maior, você acaba jogando um sinal para o mundo, falando assim, olha, aqui tem 10,5%, você não quer comprar aqui? Não quer? Coloque seu dinheiro aqui, 10,5%, 10,5%. Se você está falando, não vai ser mais do que 10,5%, você baixa um pouco sua fumaça. Você chama menos atenção do que o resto do mundo. Ainda é alto, mas de qualquer maneira, isso acaba fazendo um efeito de que não vai fortalecer tanto assim o dólar. Mas eu acho que o dólar tem muitos elementos para a gente simplificar tanto assim. Mas uma sinalização de que o BC não vai subir os juros, então, provavelmente, deveria enfraquecer o real, não? Assim, isso. Tá, fortalecer o dólar. Certo? Fortalecer o dólar, perdão, deixei um pouco confuso. Mas, ao mesmo tempo, se o Banco Central tiver certo e ele conseguir mostrar para o mercado daqui 45 dias, olha, eu deixei em 10,5% e realmente as coisas funcionaram, realmente minha visão estava certa, a tendência é que o câmbio volte. Porque aí ele vai comprovar que a inflação vai ser mais baixa e justamente a gente acabou de ter um IPCA 15 de julho que foi ruim um pouco para quem acompanha muito na lupa. E, curiosamente, por passagem aérea, que eu sou extremamente crítico ao IBGE, eu falo assim, poxa, realmente, muitas pessoas do Brasil consomem passagem aérea com regularidade? Eles falam, mas o peso é muito baixo. Só que o peso é muito baixo num item que sobe 19 num mês e cai 19 no outro. Aí, o peso muito baixo, mesmo assim, acaba ficando alto. A gente teve algum impacto do reajuste de gasolina, do reajuste de energia, que o governo já está fazendo um baita esforço para reduzir novamente. Eu vejo que agosto já vai ser um IPCA mais baixo. Ou seja, antes do BC chegar para a próxima reunião, tudo indica que o IPCA vai dar um sinal muito mais baixo do que o de agora. Se o de agora foi 0,30, provável que seja bem mais perto de 0,10. Ou seja, uma desaceleração brutal para um mês para o outro. Para quem é crítico, ficar bem ok. Falou, opa, acho que o Banco Central enxergou alguma coisa que eu deixei passar. Bom, legal. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Acho que o próximo certamente vai vir da ata, que vai ser divulgada na semana que vem. Mas, enquanto isso, vamos passar aqui para o segundo bloco do nosso programa, que é o bloco dos touros e ursos. Lembrando, né, só para quem está acompanhando a gente aqui pela primeira vez e também aqui relembrar as regras aqui para o Gustavo que está vindo aqui pela primeira vez. Os touros são aqueles destaques positivos, eu diria que são, no espírito olímpico, são aqueles para quem você gostaria de dar uma medalha de ouro. E já os ursos, o contrário, são aquelas decepções, né? E lembrando também que isso é uma questão circunstancial. Ou seja, o touro de hoje pode ser o urso de amanhã e vice-versa. E pela sequência do nosso programa aqui, a gente, na verdade, começa pelos ursos. Então, vamos começar pelos destaques negativos aqui. E também a gente sempre convida o nosso entrevistado a dar aqui a sua primeira opinião. Então, eu queria te perguntar, Gustavo, para quem você vai dar o seu urso da semana? Por mais que eu entenda que tenha sido a decisão correta do Copom, eu ainda acho que o Roberto Campos Neto, ele não conseguiu conduzir muito bem a Selic nesses últimos 12 meses. Por que 12 meses? Porque a gente está completando também um ano que começou a cortar.
E de um ano para cá, você vê que outros países conseguiram levar a taxa de juros para patamares menores, sem uma contaminação do câmbio tão grande, sem uma desvalorização em outros ativos tão grande, sem caos nas suas curvas de juros tão grandes quanto aqui. Portanto, eu acho que como condução do Banco Central, talvez um puxão de orelha seja válido, porque o 10,5 acabou sendo um patamar alto, que desagradou empresários, investidores, pessoas físicas para pegar financiamento de carro, de imóveis, política, não precisa nem falar. E tudo isso com uma taxa que foi cortada, que saiu de onde estava e mesmo assim alguma parte do mercado já está pedindo para subir de novo. Ou seja, você mal sai de uma decisão dividida, você agrada falando, não, todo mundo votou igual para manutenção. Aí na seguinte já tem gente pedindo para subir e na outra também. Pô, não pode ser assim. Você teria que ter feito uma condição um pouco melhor, talvez uma crítica muito mais fácil agora que passaram 12 meses. Acho que no segundo semestre do ano passado, quando a gente teve um momento muito bom no final do ano, pudesse ter acelerado até, para ir já para um patamar mais baixo num momento que estava mais positivo. Isso é curioso, mas dependendo do mês você tem mais espaço ou menos para cortar juros, para subir juros. E acho que o Roberto Campos Neto talvez não tenha ido tão bem nesses últimos 12 meses em termos de condução da Selic, justamente por conta de você, 12 meses depois de começar a cortar, já ver gente pedindo para subir. Legal, bom. Eu conheço alguém que, nesse momento, gostaria de dar um urso pro Roberto Campos Neto também. Tá lá no Palácio do Planalto, provavelmente no momento em que a gente grava esse programa. Bom, Lara, e você? Para quem você vai dar o seu urso? Então, meu urso já apareceu por aqui algumas vezes esse ano. Acho que no espírito olímpico, inclusive, se a gente fosse montar um pódio ingrato aí com quem mais foi urso, ele era um sério candidato à medalha, que é o Real. E essa nova menção, eu acho que vale mencionar ele novamente, porque ele também foi diretamente mencionado no comunicado do Copom. Uma das novidades mais significativas, como o Gustavo já comentou, foi a inclusão do câmbio como um fator de risco para a inflação, né? Nas palavras aí dos próprios diretores do Copom, a taxa de câmbio ela tem se mostrado persistentemente mais depreciada. Vale relembrar que o dólar, até o momento dessa gravação, ele se valorizava mais ou menos 16% frente ao real em 2024, e ele andou batendo máximas aí durante o pregão de hoje também, superou 5,70, enfim. E aí essa alta é devido a diversos fatores, né? Mas tem um principal que é a deterioração do quadro fiscal. Nos últimos dias, o presidente Lula tentou dar uma tranquilizada ali no mercado nesse sentido, chegou a dizer em rede nacional que ele não ia abrir mão da responsabilidade fiscal e deu uma enquadrada ali nos ministros para eles fazerem o mesmo, né? Cumprirem as metas, mas os especialistas ainda consideram que essas medidas não são suficientes e que o governo vai ter que fazer mais um congelamento de gastos, além dos 15 bilhões que já foi anunciado, para poder aí cumprir as metas. Acho que o Real realmente, sem trocadilho aqui, era talvez um dos favoritos desse ano a desempenhar bem nos mercados. Havia muita gente numa posição invertida em relação, né? Comprada em real contra dólar. E acho que foi o que fez aí muito o gestor perder dinheiro esse ano no mercado. Bom, deixa eu falar aqui do meu urso, que vai ser para Usiminas. E a empresa entregou um resultado. Acho que eu diria que o calendário de balanço, a temporada de balanço ali, né? Também é o teste olímpico que as empresas de capital aberto precisam enfrentar a cada trimestre. E a Usiminas foi, até o momento, a temporada ainda rola até o dia 15 de agosto, mas a Usiminas até o momento, de longe, é a maior decepção. A ação, basta dizer que a ação desabou mais de 20% em reação aos números que a empresa divulgou na última sexta-feira. E, enfim, quando a gente olha só a última linha do balanço ali, houve um prejuízo de 100 milhões de reais, nem parece uma tragédia, os resultados, muitas vezes a última linha do balanço oscila muito com relação ali a alguma questão de endividamento em moeda estrangeira e tudo mais. Porém, o resultado veio praticamente todas as linhas abaixo do que o mercado esperava, né? Então, você vê ali desde a receita até o EBITDA, enfim, olhando linha por linha do balanço, o mercado se decepcionou bastante. E o pior é que a empresa ainda divulgou projeções para os próximos resultados também negativas. Então, ficou muito difícil defender a ação da Usiminas depois da divulgação dos últimos resultados. Ainda assim, tem analistas que acreditam que essa queda abriu espaço para comprar.
Porém, né, quando a empresa estava mal se recuperando, né, depois ela ter ido à lona na sexta-feira, na segunda-feira levou um outro baque quando depois que foi divulgada a decisão da Justiça que deve obrigar a CSN a se desfazer de parte da participação que ela possui hoje na Uzi Minas, né? A CSN tem ali mais ou menos 13% do capital da Uzi Minas e ela vai ter que reduzir ali para menos de 5%. Enfim, é uma decisão que a CSN está tentando contestar e tudo mais, mas se ela for obrigada a vender, isso gera uma pressão enorme em cima da ação. Então, diante de tudo isso, o meu urso vai para Uzi Minas. Bom, mas vamos falar agora dos nossos medalhistas de ouro, os nossos touros dessa semana. E vou passar aqui mais uma vez a bola para o Gustavo Cruz. Quem é o seu touro, Gustavo? Voando muito alto a Embraer. Aí não começou o atletismo, mas salto em altura, bateu recordes. Foi o melhor desempenho do mês no Ibovespa. A gente está muito feliz porque é a nossa principal exposição no ano. E a gente gosta muito da Embraer. E dá orgulho, de fato, de ser uma empresa com DNA brasileiro, feita pelo seu Osiris lá atrás, e uma empresa que tinha tudo realmente para desempenhar bem no ano passado, e esse está indo até melhor, porque se a gente pensar nas principais linhas de negócios da Embraer, a aviação comercial ficou tudo represado durante a pandemia, as linhas de fabricação atrapalhadas, e isso fez com que faltasse avião disponível para as companhias aéreas, a Boeing e a Airbus não estão atendendo a demanda, e a Embraer está indo bem. E além de entregar um produto de qualidade, tem muito pedido na esteira da Embraer. A Embraer tem aviação militar cargueiros, mas de qualquer forma, em um mundo mais tenso, geopoliticamente, está indo bem nesse front também. Na parte de aviação um pouco menor, ela tem um mundo que o agronegócio está se tornando cada vez mais relevante, mais integrado com tecnologia e também mais rico, mais necessitado de aeronaves para ir de um local para outro que não tem uma infraestrutura tão adequada. Por isso, ela também se beneficia disso. Na maior parte das frentes, a Embraer está indo bem. Tem uma pimentinha extra que é o avião, um carro voador, o Evolts, que ainda vai começar a funcionar daqui a alguns anos. Mas sem isso, a Embraer já seria um destaque. E eu vejo que os investidores brasileiros e estrangeiros estão prestando atenção mais nela, estão vendo a dificuldade dos seus concorrentes, estão começando a questionar o quanto que ela pode voar. E eu fiquei muito feliz que ela está tendo esse desempenho, porque muitas vezes, como a gente está tendo esse sentimento agora nas Olimpíadas, a gente tende a não valorizar tanto um produto nacional. E a Embraer é um grande produto nacional. Ela é um grande produto de tecnologia que o mundo inteiro usa. Por isso, eu fico muito feliz quando uma empresa assim brasileira vai bem. Com certeza, um grande orgulho brasileiro a Embraer. Mas deixa eu te perguntar uma coisa em cima disso. Depois dessa alta que a gente viu recente, vocês ainda veem potencial para o papel? Ainda sim, porque como a gente está vendo mês após mês, tem surpresas positivas, ou seja, companhias que a gente não imaginava que fossem fazer pedidos para a Embraer, companhias aéreas fazendo pedidos, aumentando, surpreendendo, migrando um pouco do que ela faria de pedido para a Airbus e para a Boeing para a Embraer. E isso é extremamente satisfatório, assim, pensando como um acionista de uma companhia que depende de pedidos. E se essas empresas, esses países estão mais confiantes na Embraer, significa que vai acontecer uma recorrência, ela vai dar um exemplo para que outra também faça. Bom, se está confiando na Embraer, eu também tenho que confiar. E com tudo que está dando errado para a Boeing também. Que no final das contas o Brasil está aproveitando essa deixa, porque realmente foi uma sucessão de erros com a Boeing que a Embraer aproveitou. Soube aproveitar porque sempre fez o seu dever de casa muito bem. Não, legal. Bom, Lari, para quem você vai dar o seu touro dessa edição? O meu touro vem do Copom, mas lá dos Estados Unidos. É o Powell, o presidente do Federal Reserve, né, o Banco Central norte-americano. Ontem o Fed também decidiu pela manutenção das taxas de juros por lá. E aí na coletiva com jornalistas depois, o Powell recebeu uma enxurrada de perguntas sobre quando começariam os cortes. E ele não fugiu da raia e ainda no espírito olímpico. Apesar de não ter cravado nenhuma resposta, ele deu uma sinalização mais favorável nesse sentido, né? Ele disse que não tem nada decidido sobre os próximos encontros, incluindo aí setembro, mas que eles estão cada vez mais próximos do momento de cortar os juros. Segundo o Powell, depende do quê? Do afrouxamento, né? Ele depende dos dados, se eles vão passar confiança necessária já no próximo encontro. Nas palavras dele mesmo, se os dados passarem nesse teste, a resposta virá em setembro.
É muito divertido essas decisões do Fed, porque elas acontecem enquanto o mercado está aberto. E tem a coletiva depois, em que o Powell, né, costuma falar um pouco mais do que talvez o relações públicas dele, o assessor de imprensa gostaria. Então, enfim, geralmente rende bastante notícia pra gente. Jornalista adora. Não, era legal quando ele era vice da Janet Yellen, que às vezes um ia falar de manhã, outra à tarde, e de manhã um falava uma coisa, à tarde o outro corrigia. Aí o mercado reagia 2 vezes com intensidade. Vai ser interessante ver se ele vai manter o emprego depois da eleição americana. Também a conferir se Roberto Campos Neto e o Powell vão ser aí ex-presidentes do BC ali a partir do ano que vem. Vamos ver para os próximos capítulos. Bom, mas deixa eu falar do meu touro aqui, que vai para Eletrobras. Uma empresa que vem sofrendo bastante nos últimos tempos. Era uma grande promessa ali, depois da privatização em 2022, que ainda não se concretizou. Mas a ex-estatal, confirmou nessa semana que está negociando com o governo um acordo para vender a participação lá de 35% que ela tem na Eletronuclear. História meio confusa, né? Porque a Eletrobras, quando ela era uma holding estatal, ela era dona, ela tinha o 100% da Eletronuclear, que é a empresa responsável pelas usinas de Angra 1, 2 e pela construção de Angra 3. Mas ali no processo de privatização, entendeu-se que por ser um ativo estratégico para o país, a Eletrobras privada não poderia ter o controle de usinas nucleares. Então ela ficou ali com 35% e o governo ficou com a participação, ficou com o controle da companhia. Mas agora o governo Lula está negociando adquirir essa participação de 35% que ficou com a Eletrobras. E o mercado está interpretando isso como um acordo que é excelente para a Eletrobras, principalmente porque vai desobrigar a empresa de investir no projeto de Angra 3. É um projeto que pode ser importante do ponto de vista de matriz energética para o Brasil, pode ser estratégico, mas do ponto de vista financeiro, ele vai demandar muitos investimentos. Já demandou, né? Já tem aí estimativas da ordem de 8 bilhões de reais que esse projeto consumiu. A usina ainda não está em atividade. Então, tudo que os investidores não queriam era que a Eletrobras se comprometesse, tivesse que colocar capital nesse projeto. Então, se realmente esse acordo for adiante, vai ser uma boa notícia para a Eletrobras. Mas vale lembrar que todas essas negociações elas estão acontecendo num processo meio ali, numa negociação difícil que a companhia está conduzindo com o governo, porque no ano passado a União entrou com uma ação no STF contra um dispositivo que a Eletrobras colocou no estatuto que limita o poder de voto da empresa a 10%. Então, a União hoje ainda possui pouco mais de 40% das ações com direito a voto da Eletrobras, mas só pode votar com 10%. O governo Lula assumiu, não gostou disso e está tentando mudar. A expectativa é de que haja um acordo nesse sentido, talvez a limitação ela se mantenha, mas o governo está querendo ali mais assentos no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal da Eletrobras. Vamos ver como é que vai ficar essa decisão, mas os analistas até apontam que esse é um dos fatores que está segurando a ação hoje. Acho que a Eletrobras eu vejo muita gente falando bem da ação, que é uma ação com potencial, mas você tem essa âncora, parece que está segurando, né, essa incerteza sobre como que vai ficar esse acordo. A empresa pediu a prorrogação, né, ali no STF dessa mediação que está acontecendo por mais 45 dias, mas acho que o mercado espera que alguma definição nesse sentido ocorra agora nesse prazo. De todo modo, os papéis reagiram bem a esse anúncio de que as coisas estão acontecendo ali no âmbito da Eletronuclear. E, enfim, os papéis voltaram ali ao patamar dos R$40, mas ainda estão abaixo dos R$42 da oferta de ações que aconteceu lá em 2022. Então, quem investiu na privatização ainda não está muito feliz, mas nessa semana aqui eu vou dar o meu touro para a Eletrobras. E eu acho que eu queria encerrar de uma maneira diferente, né? Encerrar o nosso bloco dos touros e ursos aqui de uma maneira diferente, para falar aqui um pouco dar aqui alguns touros olímpicos aqui para os nossos atletas brasileiros, né? Afinal de contas, acho que eu queria destacar 2 coisas. Não sei se concordam comigo, podem aqui me criticar, mas acho que, para mim, acho que os destaques, a gente ainda não está ali com a quantidade de medalhas, pelo menos até agora, que a gente gostaria, mas acho que essa Olimpíada já trouxe algumas coisas importantes para a gente, que foram algumas medalhas inéditas, né? Primeiro ali na ginástica,
por equipes, algo que o Brasil, que as meninas já vinham atrás há muito tempo, né? Então a equipe ali da Rebeca, da Flávia, da Jade, da Júlia e da Lohane levaram a medalha de bronze, uma conquista histórica para o Brasil. E nessa semana a gente teve ali também a medalha de prata ali do Caio Bonfim na marcha atlética de 20 quilômetros. É um dos esportes mais, desculpa aqui, Caio, mais divertidos assim, né, de você assistir durante as Olimpíadas, pela maneira como o pessoal anda quase correndo ali, é muito interessante, tem toda uma regra, né, assim, aquilo não acontece por acaso. E é um esporte que a gente não tem uma tradição olímpica também, então acho que o Caio veio com essa grata surpresa dessa medalha, então acho que também merece o nosso touro olímpico aqui. Quer acrescentar alguma coisa, Lara? A gente estava vendo a Rebeca pouco antes de entrar aqui na nossa gravação. Apesar de não ser inédita, né, a medalha da Rebeca também traz muita alegria pra gente, uma disputa muito difícil sempre contra as ginastas americanas, enfim, e ela conseguiu ali levar mais uma vez a prata, foi muito bem. É que com Simone Biles é difícil, né, 15 piruetas em sequência no ar, mas a Rebeca representou muito bem o Brasil e ainda tem chance de levar mais medalhas aí depois nas finais individuais. Legal. Tem alguma expectativa aí, Gustavo, em relação às Olimpíadas? Tá assistindo algum esporte? Tô assistindo os jogos do Hugo Calderano no tênis de mesa, porque é o horário que geralmente eu consigo parar pra ver, mas tô bem feliz com o desempenho dele, impressionante, e torcendo muito para que ele consiga ainda mais, mas já parabéns, porque ele já chegou num nível que o Brasil nunca tinha chegado também, e bem interessante, bem feliz por ele. Grande promessa de medalha, vamos torcer. E é isso, acho que todos os atletas que a gente tá vendo se destacar, às vezes não com medalha, mas parabéns para todos, né? Bem bacana, um momento que todo mundo torce junto. A gente, toda vez que não sai uma medalha, a gente fica um tanto frustrado, mas, poxa, o trabalho que esses atletas têm para chegar numa final olímpica, muitas vezes, né? Às vezes o nadador chegou ali em 8º dos 8, mas poxa, pro cara tá ali na raia dos 8 melhores, é um trabalho, assim, impressionante, acordar ali de madrugada para ir para a piscina todos os dias, não ter grana muitas vezes, não ter um apoio, assim, pô, os caras estão super de parabéns, mas dá aquela raivinha, claro, quando não ganha. Claro que dá, mas é isso, né? De bilhões de pessoas no mundo, você é o 8º melhor, você é o 10º melhor, não é qualquer coisa. Com certeza. Bom, com isso, a gente coloca um ponto final nessa edição do podcast Touros e Ursos. Queria agradecer demais aqui a presença do Gustavo Cruz. Muito obrigado pelo convite. Estrategista-chefe da RB Investimentos aqui. Falamos sobre quase tudo aqui, Gustavo. Vou te chamar aqui, né? Vamos abrir aqui um podcast aqui de cultura e variedades. Vou te chamar também. Combinado. Fala sobre livros que eu gosto muito. Opa, tá convidado já. Bom, Lari, foi ótimo também mais uma vez. Obrigado aí mais uma vez por estar participando do podcast, por cobrir também. Tá em várias modalidades. Como a Rebeca, você também joga aqui em várias modalidades e vai bem em todas. Muito obrigada pelo convite, Vini. Legal. Bom, queria agradecer a você que acompanhou a gente. E não se esqueça de acessar o seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo o que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço e até a próxima.